Olá, povo de Deus, terça-feira, 5 de julho de 2022, 14ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Oséias 8, de 4 a 7, de 11 a 13 e de Mateus 9, 32, 38. Assim fala o Senhor: eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha, e mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. O profeta Oséias transmite a Israel o oráculo do Senhor, condenando a sua idolatria, corrupção e todo tipo de prevaricação. Na mesma perspectiva de outros profetas, Oséias diz que o Senhor abomina a prática religiosa descolada da prática da justiça. Cultos e orações de nada valem sem o cumprimento dos preceitos que o Deus de Israel deixou para que eles observassem. Se no período de Jeroboão II os profetas já denunciavam os desvios do caminho da aliança, com sua morte tudo desandou. A economia, a política, a religião. Seguiram-se tempos de egoísmos desenfreados e de religião insincera. Em vista de interesses mesquinhos, elegeram-se reis não designados por Deus. O culto cada vez mais exterior corrompeu-se ao ponto de erguer um bezerro de ouro em Samaria. Inicialmente pretendia-se que fosse apenas expressão da presença invisível de Javé no meio do seu povo, mas rapidamente descambou para idolatria. Oséias acusa o povo de ter violado a aliança e de ter transgredido a lei. O castigo está iminente. Semearam ventos, colherão tempestades. A reflexão de Oséias em estilo proverbial é uma alusão aos cultos cananeus das estações do ano. Embora se espere o contrário, esses cultos só trarão ruína, tempestade, seca, seara sem espiga. Israel escusa de invocar os seus numerosos altares, a solenidade das suas luas novas. Tudo isso só lhe multiplica os pecados por causa do culto frequente a Baal e porque a vida não está em sintonia com o culto. A aliança nupcial entre Deus e o seu povo inclui condições precisas expressas na lei. Um culto que não inclua o respeito pela lei é falso e há de conduzir ao novo Egito, isto é, ao exílio da Babilônia.
Mateus 9, 32, 38, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Esta narrativa da cura do mudo realizada por Mateus traz a afirmação de que tal enfermidade era por causa de uma possessão demoníaca. Assim eles entendiam inúmeras enfermidades, tais como surdez, cegueira e outras. Neste sentido, a cura ganha perspectivas de exorcismo. Jesus expulsa o demônio e o mudo começa a falar. As reações frente a esta ação de Jesus são de espanto, admiração da parte das multidões e reprovação da parte do grupo religioso dos fariseus. Quando, mais tarde, Jesus for enfrentado com mais violência pelas autoridades religiosas do seu tempo, as multidões maravilhadas com seus milagres se comportam de maneira extremamente passiva. Ninguém se manifesta a favor de Jesus. Interessante que multidões nos evangelhos têm sempre esse comportamento de passividade e de conivência frente ao mal. Infelizmente, o que se vê é o comportamento de gado. Para Mateus, esses gestos de Jesus cumprem as profecias que diziam que o Messias faria ouvir surdos e mudos falar. Jesus, realizando tais curas, libertava o ser humano de toda escravidão e limitação, acabando com o poder de Satanás. Mateus nos passa a impressão de que Jesus não se importava com as reações das multidões nem dos fariseus, pois seguia sua missão com a mesma força e determinação de sempre. Ele não permanece num determinado lugar à espera dos discípulos, como faziam os rabis, mas percorre a Galiléia e vai até a terra dos gentios, proclamando o evangelho e curando todas as doenças. Essas andanças de Jesus revelam a dimensão de universalidade de sua missão. A segunda parte do texto nos revela a sensibilidade de Jesus frente às multidões, onde Mateus capta o coração de Cristo que se enche de compaixão pela multidão cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Este encher-se de compaixão é mais bem compreendido quando vamos à raiz do verbo grego, splanchnizomai, reservado à expressão dos sentimentos de Jesus e do Pai. Esse verbo expressa o amor materno de Jesus para conosco. O nosso sofrimento afeta-o a tal ponto de o fazer compadecer-se conosco, de carregar sobre si nossas dores no seu mistério de morte e ressurreição. Por fim,
Jesus convida os discípulos a rezar ao Pai para que suscite pessoas dispostas a segui-lo na tarefa da evangelização. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Numa igreja sinodal, todos os trabalhadores são valorizados, cada qual com seu carisma, com seus dons, a serviço da única e mesma missão de anunciar o reino de Deus. Um beijo no seu coração.